Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos aprender como fazer o nosso primeiro select, ou seja, selecionar aí os nossos primeiros dados, utilizando aí o PDO. Bom, então aqui na minha classe Post Modelo, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser utilizar então a nossa classe conexão, a gente precisa dela. Então use conexão, já vai colocar o caminho aqui para mim. Em seguida, eu vou criar aqui um método, criar um método público, então PFN aqui, e vou dar o nome de ler. Seria o read aí include. Mas o nome você pode dar o que você quiser. Read, select, selecionar. E por enquanto não vai ter nenhum parâmetro. Aqui eu vou criar uma variável chamada stmt, statement. Eu gosto de utilizar esse nome, mas você pode dar o nome que você quiser. Então vou acessar aqui nossa classe conexão e o método estático getDistância, para que a gente possa ter acesso aí aos métodos do PDO. Então, tracinho, sinal de maior, e eu tenho vários métodos aqui para fazer alguma interação. O que a gente vai utilizar nesse primeiro momento é esse aqui, ó, o query, ou seja, ele prepara, executa aí um statement, ou seja, nada mais é do que uma query. Então, se eu clicar aqui, perceba que ele já adicionou ali uma query. Bom, o que seria aí uma query? Voltando aqui no nosso banco de dados, quando a gente seleciona aqui uma tabela, perceba, eu selecionei uma tabela, ele já faz aqui um select e exibe aqui todos os dados para a gente dessa tabela. Então eu vou selecionar aqui em cima esse select, você pode digitar, mas eu vou selecionar aqui para não haver nenhum erro de digitação. E aqui você pode apagar a query aqui e colocar entre aspas simples ou dupla a sua query, mas eu vou deixar aqui a variável query e vou criar ela aqui acima. Então aqui eu vou criar a variável query, que vai receber aqui, eu gosto de colocar sempre, quando se trata de query, aspas duplas, mas você pode colocar sim se você quiser. E vou jogar então o meu select aqui dentro, ponto e vírgula aqui no final. Então perceba, traduzindo aqui, select, ou seja, selecione. O asterístico aqui significa tudo, ou seja, todas as colunas. Neste ponto aqui você poderia colocar somente os nomes das colunas especificadamente, mas aqui eu vou selecionar tudo. Então, selecione tudo, da, ou seja, de ou da, né, tabela post. Aqui está com esses caracteres aqui, eu me esqueci o nome, mas ele é opcional. Você pode remover, vai dar na mesma, tá? Então, depois que eu tenho aqui a minha query, ou seja, o meu select, eu posso retornar os resultados. E eu posso retornar eles de diversos modos. Então aqui, vou colocar aqui um ponto e vírgula aqui no final da query. E vou criar aqui uma variável chamada resultado ou result. E essa minha variável vai receber o meu stmt, que é a variável que eu acabei de criar aqui em cima. E aqui eu vou chamar aqui o método fit. No meu caso, fitAll. Então, cada um desses métodos vai retornar os registros de algum modo. Cada um vai fazer alguma coisa. Eu vou escolher esse aqui, ó, fitAll, para ele retornar aqui todos os resultados. Então, selecionei aqui, ponto e vírgula aqui no final. E aqui eu posso até debugar aqui. Então, aqui eu vou dar um var dump em resultado para ver se ele vai me trazer os resultados. Então, vou salvar aqui. E para me verificar, deixa eu voltar aqui para o nosso projeto. Estou com ele aberto aqui, então vou abrir nosso index. Eu posso testar onde eu quiser, então vou apagar tudo isso aqui. Deixar só o rótulo, que nós vamos utilizar ele depois, obviamente. E aqui, então, vou dar um use em post modelo. Fiz isso, vou criar aqui uma variável chamada posts e vou instanciar a nossa classe post modelo. Só que eu vou instanciar ela aqui dentro dos parênteses. Então, coloquei parênteses, vou dar um new e vou colocar aqui post modelo. Então, criei a instância aqui dentro de parênteses para que eu possa encadear aqui outros métodos. Então, eu preciso do post modelo instanciado para que eu possa ter acesso aqui, então, ao método ler. Vou salvar aqui e perceba que ao salvar, ele já me exibe aqui, ó, deixa eu dar um zoom um pouco mais. Ele já me exibe aqui, ó, todos os resultados. Então, agora eu sei que eu tenho um array de objetos contendo ali o mesmo select que a gente tem aqui. Então, a partir desse momento, a gente pode percorrer e exibir os dados conforme a gente quiser. Então, se eu voltar aqui, eu posso fazer um for each aqui, só que eu preciso desses resultados primeiro. Então, aqui no meu post modelo, já sei que está vindo aqui os resultados para mim ali, ó. Posso até vir aqui e dar um eco em um HR aqui para separar por enquanto. E aqui abaixo, eu vou dar um return em resultado. Ponto e vírgula aqui no final. Agora eu sei qual é o tipo de dados que estão vindo. Então eu posso colocar aqui também, ó, que os dados serão aqui do tipo array.
Posso salvar aqui. Perceba que ele colocou simplesmente a linha aqui para mim desse eco. Então aqui abaixo eu vou vir aqui no nosso arquivo index e vou fazendo for each, ou seja, para percorrer aí o nosso array. A gente já viu, obviamente, isso aqui é coisa básica, né? Então for each, o meu post aqui, ou seja, a instância do post aqui, as como, né, post. Então tem o meu for each. E aqui para mim exibir os dados, basta eu simplesmente vir aqui dar um eco em post e colocar o nome da coluna. Eu vou colocar o nome da coluna simplesmente título ali. Então, como ele está como objeto, hífen, sinalzinho maior e coloco aqui, ó, título. Ponto e vírgula no final. Se eu pego e salvo agora, perceba que eu tenho ali, ó, somente os títulos sendo exibidos. E aí eu posso exibir da forma que eu quiser. Deixa eu concatenar aqui, então ponto, concatenar aqui com um BR para ele quebrar a linha. Salvei, então tenho ali, ó, todos os meus resultados. Agora eu vou voltar aí no nosso arquivo de conexão, ou seja, nossa classe de conexão, para explicar algumas opções que são opcionais, mas que em muitos momentos, a partir desse momento que você está interagindo com o banco de dados, você pode ir implementando da melhor forma que você quiser trabalhar. Então, aqui na nossa classe de conexão, eu tenho então aqui os nossos options, como a gente viu lá. Até coloquei um opt a mais aqui para o TF8, para garantir que o Xaxet seja o mesmo no banco de dados. Mas o que eu quero deixar bem explícito aqui para vocês é esse aqui, ó, PDO Fit Objeto. Muitos programadores não usam e muitas classes também não utilizam. E é totalmente opcional, como eu acabei de falar, e como desde a criação da classe eu deixei bem claro. Então eu vou comentar aqui essa linha, deixa eu aumentar aqui. Então temos aqui as nossas opções, né? E vou comentar aqui essa default fit mode aqui, ó, como você converte os resultados, né, como objeto. Então eu vou comentar, comentei, deixa eu diminuir novamente antes de salvar e vou salvar. Perceba que ao fazer isso, a gente tem um erro ali embaixo. Se eu diminuir o zoom aqui, ó, ou seja, a gente não pode acessar uma propriedade, né, título de um array. Por quê? Porque eu não estou convertendo aqui, então ele está acessando diretamente. Se eu voltar aqui no index, então isso aqui ele deixa de ser um objeto. A gente viu, como a gente viu, para a gente acessar um objeto, a gente utiliza aí o hífen, o sinalzinho de maior, seria para acessar os métodos. Então quando eu deixo aquela opção desmarcada, eu tenho que acessar do modo tradicional. Então aqui, ao invés de acessar o título como objeto, aqui eu tenho que apagar isso aqui. Então, deixa eu apagar tudo aqui. Então eu vou acessar como aqui, ó, vou acessar post. E aqui então, eu tenho que colocar aí colchetes, um clear e colchetes, e dentro de aspas simples ou duplas eu vou colocar então o nome da coluna que eu quero acessar. Então no caso o título. Vou salvar. Perceba que eu tenho ali o mesmo resultado. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Então é totalmente opcional, eu só queria deixar bem enfatizado aqui, porque você pode trabalhar da forma que você quiser e achar melhor. Então vou dar um Ctrl Z aqui. Como eu disse, eu gosto de acessar aqui como objeto, mas é opção minha. Então vou salvar agora, perceba que deu erro novamente. Vou voltar lá, opa, nossa classe de conexão aqui. Vou dar aqui um Ctrl Z e tenho ali o mesmo resultado. Essas são as opções que eu gosto de trabalhar. Tem a case natural, não vou nem entrar nesse mérito. Se você ler a documentação, basta você ver lá que ele garante que sejam os mesmos usados. Então, se é maiúsculo, se é minúsculo, enfim. Tem diversas opções do PDO para você utilizar, bastante mesmo. Então, é desta forma então, que a gente acessa os dados, ou seja, faz um select aí com o nosso banco de dados, na nossa tabela, dentro aí do nosso banco de dados. Perceba que é bem simples. Você poderia resumir aqui apenas em 2 linhas ou em 3, mas eu deixei bem separadinho aqui para que você possa entender o resultado aqui. Então, depois de feito isso, você pode, obviamente, apagar aí o debug, deixar aí espaço menor e deixar aí um método bem mais resumido. Dessa forma, se você salvar, você só tem ali os resultados. Então, espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.